Olá, sejam bem-vindas. A gente já tá na nossa live 3 da nossa série de lives aí de aquecimento para vocês poderem entender um pouquinho do que a gente vai aprender lá dentro da mentoria Pronta para Voar. Então a gente já teve uma live, né, falando da prosperidade, quais são os bloqueadores da nossa prosperidade. A gente já teve uma segunda live falando sobre o que a nossa criança interior, ela trava a nossa vida. Boa noite, seja bem-vinda, vamos entrando. E hoje a gente vai falar sobre o excesso da energia masculina, porque isso também trava a nossa vida. Então, né, o título dessa live é Chega de Ser a Guerreira. Aproveita, já manda o aviãozinho para as melhores amigas, porque esse conteúdo todas nós mulheres precisamos acessar. Eu tenho certeza, né, que a maioria das mulheres se sentem assim, né, cansada, sobrecarregada, na exaustão. Então a gente vai olhar para tudo isso. Boa noite, vamos chegando. Então a gente vai entender um pouquinho desses aspectos da nossa polaridade feminina e masculina. Manda aí, manda o aviãozinho que todas nós precisamos acessar esses conteúdos e vir se curando, né, pra gente voltar pro nosso equilíbrio, pra gente poder voltar à reconexão com o nosso feminino. Boa noite. Então vamos entender um pouquinho, né, pra gente curar esse nosso feminino que tá ferido e que a gente vai para esse excesso de masculino, a gente precisa entender um pouquinho aonde que tudo isso começa. Por que a gente vai para essa polaridade masculina? Então começa, né, que a gente teve que vir para o mercado de trabalho, então nós mulheres a gente acaba acarretando uma série de papéis. A gente tem que cuidar de casa, de filho, de marido, a gente tem que, né, trabalhar fora e quando vê não sobra tempo nem pra gente se cuidar. Então a gente vai acumulando aí uma série de papéis e isso leva a gente a um cansaço e uma sobrecarga. Se a gente não souber equilibrar as nossas polaridades feminina e masculina, a gente vai para esse lugar de extrema exaustão. E essa disfunção, onde a gente se identifica muito com essa energia masculina, ela começa lá atrás, já na nossa infância, onde a gente já sentiu uma ausência paterna. Então talvez o teu pai não teve muito presente, ou abandonou, ou faleceu, ou de repente o teu pai ele até era presente, só que a tua mãe olhava para esse pai como ele não tinha força, e aí tu aprendeu com a tua mãe, teu pai é fraco, teu pai não dá conta. E aí, como lá representante do teu sistema familiar, para fazer esse equilíbrio, tu vem para esse excesso de energia masculina, para compensar aquilo que tu não viu no teu pai. E muitas vezes você acaba sendo o quê? A filhinha do papai. Então, por uma lealdade para honrar esse pai, né, naquilo que faz falta, que talvez a tua mãe reclamou do teu pai, tu vem para esse excesso de masculino. Ou tu viu a tua mãe, uma pessoa muito guerreira, fazia tudo, e aí para ti o modelo de mulher é esse, essa mulher que realiza, que dá conta de tudo. Só que hoje tu percebe que esse lugar te leva ao quê? A uma extrema exaustão, a um extremo cansaço. E aí a gente acaba o quê? Esquecendo de nós mesmas, abortando os nossos sonhos. Porque se a gente continua nesse excesso do masculino, a gente acaba literalmente secando. Então a gente precisa agora, nesse momento, voltar. Esse é algo que é coletivo. Todas as mulheres, a gente está extremamente ferida. Então, além dessa compensação, da falta dessa energia masculina, tem toda a nossa ancestralidade. Porque hoje já é comprovado, a gente não herda só o material genético dos nossos pais. A gente herda toda a história, então todas as vivências, dores, sofrimentos, os talentos de todos os nossos ancestrais a gente carrega, nós somos os nossos ancestrais. E aí a gente veio lá das nossas ancestrais feridas, porque naquele tempo, né, elas não podiam se expressar, elas tiveram que lutar para a gente poder ter direitos, então para a gente ter CPF, para a gente poder votar, para a gente poder estudar, para a gente poder trabalhar. Então, realmente, elas foram muito guerreiras. É como se existisse uma mata fechada
e elas começaram a desbravar. Então todo o trabalho forte foram elas que fizeram. Só que o que aconteceu? Lá as nossas ancestrais tiveram que abrir esse caminho, tiveram que lutar, porque elas não tinham voz, elas lutaram pelos direitos. Só que aí agora a gente vem aqui para o outro extremo, porque agora a gente está cansada de lutar porque a gente adquiriu muitas tarefas e a gente não está sabendo lidar com isso. Eu, num tempo, quando alguém dizia assim, ai, que guerreira que tu é, eu achava lindo, maravilhoso, me sentia super elogiada. Hoje, estudando todo esse processo, né, desse nosso feminino ferido, identificando aonde esse lugar dessa postura guerreira estava me levando, hoje, pelo amor de Deus, não me chama de guerreira, porque eu não quero mais ser essa guerreira que tem que dar conta de tudo, que tá lá exausta, cansada, e no fundo a gente fica o quê? Cheia de raiva, porque a gente faz as coisas, não é reconhecida, a gente não tem o tempo pra gente, e aí a gente vai se acumulando nesse lugar que a gente vai se conectando a esse estado de raiva. Então agora é um momento que todas nós mulheres temos que trazer essa consciência para a gente vir curando o nosso feminino, sair desses opostos e vindo para o equilíbrio. Então todas as nossas ancestrais, não quero mais, né? Eu também não quero mais ser chamada de guerreira. Todas as nossas ancestrais, elas abriram caminho. E não é para hoje a gente continuar nesse lugar de guerra, de luta, com a armadura na mão. Hoje, a forma que a gente pode honrar as nossas ancestrais é tendo uma vida mais leve, porque elas já abriram caminho, elas já conquistaram os direitos e agora a gente pode usufruir num lugar de mais leveza, de mais equilíbrio. E aí tem muita, dentro do pensamento sistêmico, né, a gente traz a questão das lealdades familiares. Então a gente, por mais que talvez a gente, né, não conheça, talvez tu não conheceu a tua avó, mas tem algo no nosso inconsciente que a gente fica leal a essas mulheres. Então talvez a tua avó, ela tinha o sonho de estudar, de trabalhar, mas ela foi impedida, ela teve que ir casar cedo e aí o sonho dela ficou castrado e muitas vezes a gente fica leal, a gente não se permite ir para o mais, avançar, ter prosperidade, ter uma vida de bons relacionamentos, porque no fundo a gente tem essa lealdade inconsciente com as nossas ancestrais. E aí a guerreira, ela é o quê? Controladora. Ela quer tudo no tempo dela, ela quer perfeição, ela não pede ajuda e ela não se permite relaxar. Quem aí de vocês sente que assim, às vezes é final de semana que você poderia descansar, pegar um livro, relaxar um pouquinho, mas tem algo dentro de ti que tu arranja alguma coisa para fazer. Tu arranja uma sujeira na casa, tu arranja uma coisa para estudar, para fazer, porque essa guerreira, ela não consegue ficar quieta, ela não consegue relaxar, porque ela está desconectada do feminino. E o feminino é esse lugar que eu me permito relaxar, eu me permito pedir ajuda, e muitas vezes você veio dessa postura lá da infância. Eu sou uma pessoa que, pra mim, você me conhece, então, tamo junto. Eu tinha sempre, desde muito novinha, eu tinha muita dificuldade de pedir ajuda. E aí quando eu comecei a estudar sobre esse feminino ferido, eu entendi que eu precisava me curar disso. Porque enquanto eu não pedisse ajuda, eu ia ficar nesse lugar de o quê? Cansada, sobrecarregada, cheia de raiva, porque eu fazia as coisas, não era reconhecida, eu ficava com raiva porque fazia para os outros e não tinha tempo para mim. Então, talvez a gente tenha feridas lá da nossa infância que a gente já tem essa dificuldade de pedir ajuda. Só que para a gente vir para esse lugar do feminino, a gente vai ter que aprender a pedir ajuda. A gente tem todo um processo que a gente precisa ressignificar, porque o que a gente recebeu das nossas ancestrais? Os homens traem, os homens não são confiáveis, trabalha, ganha o teu dinheiro, não depende do homem. Então a gente se fecha para o relacionamento de casal, a gente cria inconscientemente um certo bloqueio e eu entendo que eu não posso confiar no homem, então eu venho com o meu masculino.
O que que a mulher ela quer num relacionamento? O que que ela quer no homem? Ela quer se sentir segura, protegida, acolhida. Só que aí já disseram, não confia em homem. Luta, vai atrás do teu dinheiro. E aí tu não consegue vir pro teu feminino de relaxar. Não, meu parceiro vai dar conta, eu sei que ele vai me trazer segurança. E aí aqui eu vou trazer uma chave, gente, que foi incrível. Quando eu estudei, eu aprendi isso aqui é ouro. Porque o que que acontece? A gente tá nessa polaridade masculina, a gente tá lá na guerreira, na boa zona, eu vou, eu faço. Eu no meu processo foi muito desafiador, porque como eu tinha essa independência de fazer, resolver as coisas, quando eu pedia algo pro meu parceiro e ele demorava para fazer, aquilo era insuportável para mim. Por muito tempo eu preferia o quê? Eu vou lá e faço, se tem uma coisa pesada eu vou lá e empurro, se quebrou alguma coisa dentro de casa eu faço, porque eu não suportava esperar uma coisa que eu poderia fazer naquele dia ou resolver no outro dia e eu esperar o meu parceiro resolver daqui uma semana. E aquilo era extremamente desafiador. Só que quando eu comecei a estudar sobre o feminino ferido e eu aprendi isso aqui, que isso aqui vale ouro, o homem, para ele se nutrir do masculino dele, ele tem uma necessidade, ele tem prazer quando ele vai lá e ele executa algo, quando ele resolve algo. Isso faz ele se nutrir do masculino dele. E aí a gente tá lá no excesso do masculino, a gente não suporta esperar o tempo do outro, a gente vai lá e faz, e aí cada vez mais a gente deixa esse homem o quê? Na polaridade feminina. Então a gente despolariza, a mulher fica no masculino e o homem vai cada vez mais ficando no feminino. Então a gente tem que vir para esse lugar de cura, porque quanto mais eu saio do meu masculino, eu vou vindo para o meu feminino, eu dou lugar para esse homem vir para o masculino, porque a maioria das minhas clientes traz aqui a queixa: Grace, meu marido não me ajuda em nada, eu tô cansada, eu tô sobrecarregada, eu sou mãe do meu parceiro. E aí esse lugar de a gente suportar, esperar o tempo deles, no começo vai ser super desafiador. Mas quando a gente vai fazendo essas nossas curas e vai vindo para o nosso feminino, eu digo que uma magia começa a acontecer. Não tem mágica, então esse processo não é do dia para noite, não é só aqui nessa live que tu vai conseguir fazer esse movimento. A gente precisa vir aí para um lugar de cura, que é onde lá na mentoria a gente vai trabalhar, porque precisa começar lá com a nossa criança interior, trabalhar a questão de pai, de mãe, para a gente vir para esse lugar de curar o nosso feminino. Só que quando a gente suporta esse processo e dá tempo de eles virem para o masculino deles, a gente vai se surpreendendo. Então, como eu falei, eu fazia tudo. Então até chegou um tempo que eu disse assim, meu Deus, eu tive que chegar para o meu parceiro e dizer: eu me sinto mulher e homem, aqui não tá dando mais, tô cansada, tô sobrecarregada, e comecei a vir para minha vulnerabilidade, porque a força, o poder do feminino é a gente soltar essa armadura, sair desse papel de guerreira e vir pro feminino. Lá dentro da mentoria a gente vai aprofundar, é a gente vir para nossa vulnerabilidade e dizer: não tô dando conta. Porque também o que? Muitas vezes esse homem, ele viu a mãe dele ser uma mulher que fazia tudo. E aí quando ele vê tu fazendo tudo, para ele é uma coisa normal. Porque ele viu que a mãe dele fazia, então ele acha que tu tá fazendo mais do que a tua obrigação. E aí onde que tu tem que vir para a vulnerabilidade e dizer: eu não tô dando conta. Talvez a tua mãe dava, mas eu tô com excesso de coisas para fazer e eu preciso da tua ajuda. E aí é onde a gente tem que romper essa ferida e pedir, realmente chegar: tô precisando de ajuda. E quando eu comecei a fazer esses pequenos movimentos de então deixar aquilo que eu conseguia resolver, mas eu sinto, eu quero me curar, eu quero ir para um lugar aí de mais equilíbrio, eu quero avançar no meu processo, então eu vou suportar isso aqui. E começou a acontecer coisas. Então o ano passado eu tinha que resolver, que estragou umas placas lá do meu teto da academia, e eu nem pedi, eu só disse assim pra ele: ai, que saco, estragou aquelas coisas lá, e
Ai, é tão chato, a gente tem que chamar essa gente para vir fazer, e aí é pouca coisa, eles não querem vir fazer, a gente tem que ficar ligando até eles virem. Ai, que estresse isso. Gente, passou alguns dias, chega ele em casa com essas placas que ele ia resolver para mim. Quando ele chegou com aquelas placas em casa, na hora eu pensei, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Naquele momento era como se ele tivesse chegando assim com um buquê de flor enorme para mim, porque era uma coisa que ele não tinha o costume de fazer, porque eu sempre ia lá e fazia em primeiro lugar. E aí eu comecei a dar lugar. Eu fui para minha vulnerabilidade de pedir ajuda, e aí naquele momento eu não precisei nem pedir. Ele entendeu que eu precisava de ajuda, porque eu saí da guerreira. E muitas clientes aqui, elas também me relatam, Grace, fui para a cozinha fazer alguma coisa e o meu marido chegou lá pedindo se eu queria ajuda, coisa que nunca tinha feito antes. Grace, meu marido começou a lavar louça, nunca fazia isso. Meu marido resolveu uma coisa aqui em casa, ele nunca tinha resolvido nada dentro de casa. Então esses movimentos começam a acontecer. Só que muitas vezes aquilo que a gente está esperando do nosso parceiro, que a gente está lá de dedo, tu não ajuda, tu não faz isso. E no meu processo, quando eu comecei, era muito isso. Eu achava que eu estava linda e perfeita e a culpa era só do meu parceiro. E aí quando eu comecei a acessar esses ensinamentos, eu vi que na verdade era eu que estava errada. Claro, né, que ele também tem o processo dele que precisava vir para o masculino, mas quando a mulher começa esse processo, né, porque a gente é do mundo emocional, a gente vai ter esse chamado maior para vir, para se desenvolver, eles vão vindo junto com a gente. E se a gente fica nessa energia masculina, isso dá muita briga de casal, porque aí é dois homens ali brigando, é duas energias competitivas. Então tu pediu, ele não fez, tu vai lá e faz na raiva para provar, ó, enquanto tu tava pensando, eu fui lá, fiz, resolvi e já voltei. Eu já atendi clientes que chegou aqui, Grace, ai, tô aqui, é o último lugar. Casamento não tá mais dando jeito, tô cansada, sobrecarregada. E a gente foi olhando, trabalhando coisas, né, da criança interna. Eu ajudei ela a vir para esse feminino, a gente fez ativações de cura para acelerar o processo. Chegou no segundo dia, na segunda sessão, eu disse, e aí, como é que foi a semana? Ai, foi tranquila, eu quase que dei gargalhada, né? Assim, chegou um dia, uma sessão antes, estava a ponto de se separar. E na segunda sessão, ela diz, essa semana foi mais tranquila. Então, todo esse processo que a gente vai fazendo de cura, de reconexão com o nosso feminino, ele nos ajuda. Isso vai transbordar no relacionamento de casal. Então, lá dentro da mentoria, a gente não vai ter um módulo assim, módulo relacionamentos. Mas todas essas curas que a gente vai fazendo, quando tu acolher a tua criança interna, quando tu vir pro teu feminino, é automático. O teu relacionamento de casal não vai ser mais o mesmo. E aí, muitas vezes, você que tá nessa polaridade aí mais masculina, talvez você é uma filhinha do papai. E a filhinha do papai, ela tem a tendência a ser atraída por um filhinho da mamãe. Então, quando tu vai fazendo as tuas curas, tu também vai, esse homem, ele vai ganhando aí o masculino dele, quanto mais tu deixa ele fazer e resolver as coisas, ele vai se nutrindo, ele vai se sentindo mais confiante. Aí, realmente, ele vai para esse lugar que tu vai se sentir segura. E aí é que eu digo, né, quando o parceiro ele começa a fazer esses movimentos, ele começa a te surpreender a fazer coisas que ele nunca fazia, quando ele te olha com mais gentileza, porque tu se vulnerabilizou, tu saiu do papel aí da guerreira, tu começa a voltar a admirar esse parceiro, porque quando a gente tá no masculino, a gente tá no competitivo, tu fica raivosa. E aí, quando começa a fazer esse movimento, tu volta a ter uma admiração. A comunicação, ela fica melhor. Então, eu ensino a minhas clientes que tem um momento certo, tem um jeito de a gente se comunicar nesse lugar do feminino, que daí eles ouvem. Enquanto tu conversar com o teu parceiro no masculino, na raiva, no grito, é algo inconsciente, ele não vai fazer, só por desaforo tem algo lá no inconsciente dele que não faz. Então a gente precisa ter essa comunicação mais feminina.
E aí quando vai se harmonizando, vai trazendo de novo essa sintonia, essa harmonia do casal. E aí é como se acontecesse aí um amor à segunda vista, porque vocês vão se curando. E aí cada um vai vindo para sua polaridade. Tu vai vindo mais para o teu feminino e ele vai vindo mais para o masculino dele. E aí é interessante também vocês analisarem, pesquisarem um pouquinho, tentar se informar da história das ancestrais, porque a gente tem a tendência a repetir padrões. E aí é algo inconsciente. E é importante vocês fazerem esses estudos, porque se na tua família teve aí muitas traições, ou teve muitas separações, e lá dentro da mentoria eu vou explicar tudo isso. Quando a gente tem críticas, quando a gente tem reservas no nosso coração, quando a gente tá leal, a gente tem a tendência a trazer esses movimentos para nossa vida. Então, se o teu modelo lá no teu sistema familiar teve muita traição e talvez foi até o teu próprio pai que traiu a tua mãe e tu tem críticas, reservas com esse pai, tu vai atrair uma traição aqui pro teu casamento para poder incluir o teu pai no coração. Então lá dentro da mentoria a gente também vai soltando todas essas questões, né, de lealdades que a gente tem com o nosso sistema, para a gente entender que aquele era o padrão do nosso sistema, mas hoje a gente como representante, a gente pode mudar essa realidade e se permitir ter um relacionamento melhor, se permitir, porque talvez tu escutou lá as tuas tias dizendo não confia no homem, homens trai, e aí tu fica aqui fechada pro teu relacionamento, e aí tu tem que trazer essa consciência que o quê? Era na época delas, era o conhecimento que elas tinham. Hoje eu tenho acesso a novos conhecimentos, hoje graças a Deus a gente tem acesso a esse pensamento sistêmico que ajuda a gente a romper com esse padrão familiar, para a gente se autorizar a ir para o mais. Então talvez tu tenha uma lealdade com as tuas ancestrais, porque no tempo delas foi pesado e tu acha que hoje tem que ser pesado na tua vida, mas não, tu pode ressignificar, tu pode vir para o teu feminino, te permitir ter momentos de descanso, permitir talvez tomar lá um cafezinho tranquila, ler o teu livro. Agora já pode ser leve. O tempo lá da guerra das tuas ancestrais acabou. E quando tu vem para esse lugar de cura, tu presenteia essas tuas ancestrais, porque elas vibram com as tuas conquistas. E aí tu também libera para as que virão, porque a tua filha ela já vai ver um outro modelo. Quando tu se cura, ela já pode ver um outro modelo, porque enquanto tu continuar na guerreira, para ela vai ser automático, ela vai se tornar essa mulher guerreira também. E aí então é todo um processo, como eu falei, que na mentoria a gente tem que o quê? A gente vai acolher a nossa criança, porque o nosso feminino só vai ser curado quando eu acolher a minha criança. O meu feminino só vai ser curado quando eu me relacionar com a minha mãe sem reservas. Então, o que é aquilo que eu tenho que curar? O que eu ainda tenho crítica? Ou o que eu tô leal? Talvez a minha mãe é guerreira e eu tô leal aqui sendo guerreira igual a minha mãe. Eu tenho que também ter a energia do masculino, porque o masculino é ação, é fazer, é realizar. Então, todas essas duas polaridades, homens e mulheres, têm essas duas polaridades. A gente precisa das duas de uma forma harmônica, porque eu preciso da energia do feminino para ter bons relacionamentos, porque o feminino é o encantamento, o feminino é o magnético, é a criatividade, é onde tu vai ter ideias de projetos. Só que se tu fica também só no teu feminino, tu vai querer ficar lá só relaxando, só meditando, e aí não vai dar certo. A gente precisa do masculino para realizar. Então eu tenho que estar harmonizada com meu pai, ressignificar se talvez eu olho para o meu pai num lugar de que ele é fraco, que ele não dá conta, porque senão eu não tenho força para fazer os meus projetos, eu fico travada, eu começo algo e eu me saboto, eu não consigo finalizar, porque essa força vem do masculino.
Então são todas essas energias que a gente precisa vir curando, e aí dentro da mentoria a gente vai trazer todo esse olhar sistêmico para a gente vir fazendo essas curas, porque é desse lugar que a gente vai ganhando força e leveza, é onde a gente vai fluindo na nossa vida. Gente, tem alguma pergunta? Tá dando para entender até aqui? Se alguém quiser alguma coisa que vocês não entenderam, pode trazer a pergunta que daí eu respondo. Nenhuma dúvida? E aí, gente, pra gente também curar esse nosso feminino, a gente precisa estar com outras mulheres. Então é muito importante a gente ter encontros só de mulheres. Então por isso que lá na mentoria a gente também vai avançar na nossa cura, porque a gente vem fazendo o nosso processo individualmente, olhando aquilo que a gente precisa curar, a gente consegue ir até um nível. Mas quando a gente tá num grupo de mulheres olhando para essa cura, eu tenho o meu campo, tu tem o teu campo, tem outra aqui que tem o campo dela, e quando a gente se junta, a gente forma aqui um novo campo, e aí é que a gente começa também a acessar novos códigos de cura. Então a gente potencializa esse processo de cura. Então é isso, é a gente vir para o nosso feminino, não é assim do dia para a noite. Existem todas essas curas, todos esses processos que a gente tem que vir realizando, e aí quando a gente está em grupo, a gente vai ganhando força, eu vou orientando vocês. Aqui eu tô dando uma breve pincelada, né? E lá na mentoria a gente vai aprofundar esses conteúdos e já vai trabalhar com ferramentas de cura, porque daí acelera muito mais o processo. Eu quero trazer aqui alguns exemplos de clientes minhas. Então aqui, ó, tem o depoimento dessa minha cliente. Ela era assim, ó, totalmente identificada com a postura guerreira e era salvadora também. E aí a gente começou a fazer o trabalho, então curando lá a criança interior, porque a gente tem lá crenças de desamparo, desvalor, e a gente foi olhando para tudo isso. E aqui ela botou também essa frase: não quero mais ser a guerreira, porque ela foi sentindo, né, a diferença na vida dela, conseguindo essa leveza. Dentro da mentoria a gente vai trazer esse olhar também para quem tem aí a postura salvadora, que não consegue dizer não. Essa minha cliente, ela tinha extrema dificuldade, então por mais ela estava em dívidas, mas ainda vinha familiares pedir ajuda, ela ajudava porque não conseguia dizer não. E aí a gente foi conquistando, né? Quando ela trouxe o amor próprio dela, trouxe um novo posicionamento para o relacionamento de casal, então começou a acontecer aí vários movimentos na vida dela. Tem outra cliente aqui que também, gente, ela relata aqui, né, 12 anos fazendo terapia convencional e não tinha resultados. O dia que ela chegou aqui, ela tava assim transtornada, e era uma pessoa que tava assim zero amor próprio, não conseguia se posicionar dentro do relacionamento de casal. E aí com esses processos, né, que a gente foi trazendo de amor próprio, ressignificar a história dela, acolher a criança dela, ela começou a se posicionar, ela começou a ver o potencial dela, né? Que ela merecia algo mais, que ela não precisava estar lá dentro de um relacionamento tóxico porque ela se achava que era ruim, porque tinha problemas aí de merecimento e de amor próprio, que a gente foi ressignificando tudo isso. Então aqui são só alguns casos, né? Aqui também tem uma cliente. A cura pode chegar no meu parceiro, né? Porque ela veio para terapia e ela começou a observar o parceiro dela começando a fazer, né, as coisas, ó, começou a lavar a louça, ela ficou admirada. Mas é isso, quando a gente começa a nossa cura, a gente vai vindo para o nosso feminino, a gente dá lugar para esse masculino poder vir também, e aí fica equilibrada essa energia de troca. E aí quando a gente também acolhe a nossa criança, a gente para de ser uma cobradora do nosso parceiro, a gente vem inteira para a relação. Então um contribui com o outro, porque muitas vezes o que a gente está apontando no outro, tem lá questões da nossa criança que está fazendo birra, tem essas questões do nosso masculino que a gente não está dando espaço para o feminino. Essa foi a cliente que eu falei, né, que ela estava aí prestes a se separar,
E aí já em um atendimento ela já começou a ver de uma forma totalmente diferente, ela observou que tinha as questões erradas da parte dela, que não era só do parceiro, né, que ela precisava ressignificar algumas coisas, e ali ela traz, né, e a gente começou a se aproximar, a ter uma comunicação mais saudável. Então é esse movimento que quando a gente se cura, a gente vai curando o nosso relacionamento de casal. Então aqui, lá dentro da mentoria, a gente vai ter um encontro para vocês entenderem um pouquinho dessas leis que regem a nossa vida, né, do pensamento sistêmico, aí das constelações familiares. Então, esse conteúdo é algo que tu vai aprender e vai ficar para tua vida. Então, no teu dia a dia, tu mesmo vai fazendo a tua terapia, tu vai te observando, ei, aqui eu tô saindo fora do meu lugar, ei, aqui eu tô disfuncional no meu relacionamento com a minha mãe, eu tô disfuncional no relacionamento com o meu parceiro. A gente vai entendendo qual é o nosso lugar dentro do nosso sistema familiar e de tudo aquilo que a gente faz errado, de críticas, de julgamento, aquilo que a gente precisa incluir no nosso coração para a nossa vida realmente destravar. Nesse primeiro dia, então, a gente já vai fazer também um trabalho aí de harmonização bem profundo com mãe, para soltar tudo aquilo de bloqueio, porque eu já expliquei, não é só, eu me dou bem com a minha mãe. A gente sempre tem coisas lá da nossa criança, tem algo que tu tem de crítica, de reserva. E só quando a gente se harmoniza internamente com a nossa mãe, a gente melhora questões do nosso amor próprio, da nossa autoestima e dos relacionamentos. Se tem problema de relacionamento, a gente precisa trazer esse olhar, essa cura para a mãe. É a base dos conflitos, por quê? Porque assim como foi o relacionamento com a minha mãe, os conflitos que eu tive com a minha mãe, eu projeto no meu relacionamento de casal. E isso, assim, também é uma chave que vira quando a gente cura isso. No segundo encontro, a gente vai soltar, liberar alguns padrões, tomar a força da ancestralidade e vai tomar esse pai. Que, como eu falei, o pai é essa força pra gente ir pra vida. E muitas vezes a gente tá cheia de reservas, a gente olha o nosso pai muitas vezes com um olhar de crítica da nossa mãe, e aí a gente tem que vir pro nosso olhar de filha, parar de olhar o nosso pai com o olhar da nossa mãe. E aí vamos lá. E aí terceiro dia, aí é que a gente vai fazer movimentos de cura da nossa criança interior e eu vou aprofundar mais os conteúdos para vocês entenderem algumas dinâmicas, né, dessa nossa criança ferida, que também os problemas de hoje vêm lá de trás da nossa criança ferida. No quarto encontro, então, a gente já fez toda essa preparação de tomar a energia do feminino, do masculino, acolher a nossa criança, e aí a gente aprofunda nessa cura do nosso feminino, que é esse lugar que eu quero levar vocês saírem aí dessa guerreira, né, e vir para a cura. No quinto encontro, a gente vai aprofundar mais as nossas travas financeiras, crença. A gente vai trabalhar um conteúdo que eu adoro muito, que é da cocriação, a frequência que a gente tem que estar para a gente poder realizar, concretizar a vida dos nossos sonhos, porque não basta a gente pensar positivo, a gente tem que fazer um processo aí de limpeza, de ressignificar, que vai ser todo o trabalho que a gente vai fazer dentro da mentoria para elevar a tua frequência. Só quando tu consegue subir a tua frequência, tu pode manifestar a vida dos teus sonhos. Se tu estiver vibrando ainda na culpa, no ressentimento, que tem histórias passadas que tu não fechou essas portinhas, tu não consegue olhar para o novo, tu não consegue olhar para frente. Sexto encontro, a gente vai olhar ali a questão da espiritualidade, bônus exclusivos. Então vocês vão ter acesso ao meu livro Deus, a Essência da Vida. Lá tem aula de boas-vindas, as lives vão ficar salvas lá. Vocês vão ter um grupo do Whats, porque o que vai acontecer? Lá dentro da mentoria, eu vou trazer todos os conteúdos que vão virar várias e várias chaves, assim como viraram na minha vida e me ajudaram a destravar. A gente já vai usar ferramentas de cura, então já é um processo terapêutico. Vocês vão poder, no final da aula, tirar suas dúvidas. Grace, eu não entendi isso aqui, no meu caso, como é que funciona? Eu ainda tô sentindo que eu tô travada aqui. Então, a gente vai ter esse momento que eu vou trazer o olhar para cada uma. A gente vai ter o grupo do WhatsApp, então eu também vou estar respondendo as dúvidas de vocês.
Então, gente, esse vai ser um trabalho incrível, porque não é um curso que vocês comprem, talvez vocês vão assistir a primeira aula e vão guardar lá, um livro que tu lê e talvez tu não entendeu e que não te transformou nada, porque a maioria das pessoas acontece isso, e no meu processo também foi muito isso. Eu lia, eu achava tudo lindo, maravilhoso, aquela teoria, mas eu não vinha para minha vulnerabilidade, não conseguia olhar a minha sombra, que tinha muita coisa que estava inconsciente. Eu fui virar essa chave quando eu acessei o pensamento sistêmico, que aí eu entendi, nossa, quanta coisa tá disfuncional, eu tô fora de ordem aqui na relação dos meus pais, eu tô fora de ordem aqui no relacionamento de casal, tô sendo mãe do meu parceiro, tava tudo uma bagunça. E aí eu comecei a trazer esses ensinamentos. Nesse momento eu consegui realmente aplicar na minha vida tudo aquilo que eu estudava. Porque só a gente acessar o conhecimento, isso não nos cura. Eu entender só com a minha mente não me transforma. A gente precisa, então, fazer esse trabalho de cura, de ressignificar, liberar os conteúdos para então eu me transformar. Porque na minha mente talvez eu entenda, eu tenho questões da minha criança que eu diga, tudo bem, meus pais me deram o que eles podiam, era em outro tempo, eu aceito, tá tudo bem, mas talvez a dor esteja ali, que tu não conseguiu ressignificar. E enquanto tu não curar e tu quiser botar embaixo do tapete a tua dor, tem coisas que vão repetir na tua vida, que tu precisa curar. E a mentoria, toda essa jornada que a gente vai trazer, é para te trazer o quê? O teu amor próprio, a tua segurança. Tu não vai mais ficar precisando da aprovação dos outros, porque tu mesmo vai ter o teu próprio valor, a gente vai destravar esse teu merecimento para ti o quê? Te posicionar de uma forma diferente diante da vida. Quando a gente muda o nosso posicionamento, todo o nosso externo, ele se altera. Então, quem sentiu o chamado de participar da mentoria Pronta para Voar, me manda o WhatsApp, pede lá, a gente vai ter uma ficha de seleção para mim ver o teu caso, se realmente a mentoria, né, é para aquilo que tu tá desejando. A gente pode conversar, me chama lá no direct. Durante essa semana até domingo, como agora é a pré-inscrição, vai ter um desconto exclusivo, então aproveita. Quem se antecipa governa, então durante essa semana você pode aproveitar um desconto bem especial. Quem tiver dúvida, sentiu esse chamado, me chama que daí a gente conversa, que eu quero que tu tenha bastante segurança para entrar nessa mentoria, porque eu quero mulheres aí decididas, que vão entrar, que vão assistir as aulas, que vão fazer esse movimento para chegar na mentoria e dizer assim, eu tô me sentindo segura, eu tô me sentindo posicionada, eu tô me sentindo pronta para voar. Certo, meus amores? Então hoje essa foi a nossa live para trazer um pouquinho, né, desse entendimento de entender o quanto é importante a gente sair dessa postura guerreira, porque enquanto tu estiver na guerreira, tu vai ficar cansada, tu vai ficar exausta, tu vai abortar os teus sonhos, tu vai engavetar os teus sonhos. E a gente precisa do feminino. Porque se a gente tá só no masculino, na força, as coisas não vêm. A gente tem que vir essa leveza do feminino, porque daí a gente magnetiza as coisas para nossa vida, certo? Beijo grande e espero, me chama lá no WhatsApp que eu vou tirar todas as tuas dúvidas e eu quero tu lá na mentoria para destravar e tu se sentir bem segura, confiante para realizar os teus projetos e destravar na vida.